Bom dia, hoje são 16 de agosto, estamos já no 229º dia do ano, né? Olha que texto interessante esse nossa leiturazinha de hoje. A gente sempre tem a mania de iniciar determinadas obras, né? E a gente acaba encerrando essas obras no começo ou no meio do caminho. E o texto do Lorival Lopes de hoje diz exatamente isso, né? Se presta, acabe. Se você começa um bom projeto e desiste, inicia um exame de si próprio e para, deixa de fazer planos com receio de não levá-los a bom termo, então está falhando consigo mesmo e precisa refazer-se. Faça bom proveito de suas qualidades, não negue a si mesmo as oportunidades de começar no que é bom e continuar. Ainda que o panorama externo apresente dificuldades, medite, analise, analise o que fazer, aonde pode chegar e força, coragem. Quem se dedica à construção de si mesmo é bem visto por Deus. Então a gente precisa sempre estar nessa luta, né, nessa busca incessante de fazer coisas boas, de trabalhar, principalmente se for em função do próximo, né? Bom dia, Fernanda. Bom dia, doutor Joab Lacerda. Estou vendo aí seus projetos políticos. Seja abençoado, meu querido. Tudo de bom, viu? E aí, gente, nosso evangelho hoje é o capítulo 25, né? Bateis, deixa eu ver aqui, ajuda-te e o céu te ajudará, né? Então a gente está sempre nessa luta de querer que o céu nos ajude, mas a gente também às vezes não está também, é, a gente às vezes não está se ajudando também, né? Então é preciso que a gente também se ajude para que o céu possa nos ajudar. E como é que a gente se ajuda? É buscando, né? Sempre buscando, sempre é a lei do trabalho que está aqui implícita aqui na nossa leitura de hoje, né? É a busca do trabalho, a busca incessante de autoafirmação, de autoconstrução, e aí fazendo aquilo que é bom, claro, coisas boas virão, né? A gente sempre lembra que as nossas ações, aquilo que acontece conosco, está diretamente ligado às nossas ações e também ligado àquilo que a gente fala, né? Se a gente fala coisas boas, se a gente pede coisas boas, se a gente mentaliza coisas boas, coisas positivas, coisas boas, realizar-se-ão para nós. Mas se a gente mentaliza coisas ruins, negativas, tá sempre com o pé atrás, o meu projeto não vai dar certo, né? Então, o que é que acontece? Realmente não vão dar certo, né? Coisas negativas vão começar a acontecer. É por isso que é bom a gente fazer esse pensamento positivo, e o nosso evangelho vai mais ou menos nessa linha hoje, né? E também a gente vai falar um pouco também sobre a questão da intelectualidade, né? A questão da evolução das pessoas, né? Bom dia, Francilene. O modo como as pessoas evoluíram, como a humanidade evoluiu, e vamos falar um pouco sobre o Padre Miguel, o padre espírita, que se autodenomina padre espírita, e fala também sobre a Maria do Carmo, que é uma médium, tá? Rapidamente, só assim, para atiçar mais o desejo de conhecimento dos nossos amigos, né? Uma amiga mandou uma mensagem lá no Messenger, dizendo assim, professor, por que o senhor não me marca? Obrigado, Fernanda, valeu, viu? Isso aí motiva mais a gente a continuar nesse nosso trabalho aqui de domingo, né? Por que você não marca a minha? Você marca lá um monte de gente lá. Eu digo, porque a nossa missão aqui, domingo nesse horário, claro que nós estamos aqui no público, né? Mas é uma atividade voltada especialmente para as mães lá do GEP, né? Nós temos o Cleito, que participa toda semana, nós temos pessoas que vêm aqui toda semana dar uma olhada, né? E assim, eu marco as mães lá da casa, da Escola de Paz do Grupo Espírita Paulo Estevam, porque elas fazem parte do nosso grupo, né? Mas eu vou começar a marcar também outras pessoas que estão sempre aqui, né, pedindo para participar, e a participação aqui ela é maravilhosa, né? Então a gente não está discriminando ninguém, né? Só porque a gente marca para chamar, que é a obrigação das mães da Escola de Paz, lá do Grupo Espírita Paulo Estevam, repitamos, né? Participar desse nosso diálogo, dessa nossa conversa, desse nosso trabalho aos domingos, tá? Então vamos aqui com calma, aqui lendo o nosso evangelho, né? Pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois tudo o que pede receberá. Quem buscar, achará.
e a porta se abrirá a quem nela bater. Qual homem que entre vós dá uma pedra a seu filho quando ele lhe pede pão, ou lhe dá uma serpente quando ele lhe pede peixe? Se então, sendo maus como sois, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu dará boas dádivas aos que lhas pedirem. Do ponto de vista terreno, a máxima buscai e achareis é semelhante a esta: ajuda-te e o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, consequentemente, da lei do progresso, pois o progresso é produto do trabalho, já que este aciona as forças da inteligência. Na infância da humanidade, lá quando a humanidade estava se iniciando há 10 mil anos, sei lá, né, tanto tempo, né, faz que a gente está aqui pisando sobre a terra, destruindo a natureza, né? Então, na infância da humanidade, o homem somente aplica a sua inteligência na busca de alimentos, dos meios de se preservar das intempéries e se defender dos inimigos, mas Deus lhe deu a mais do que ao animal, o desejo incessante de melhorar. É este desejo que o impele à busca dos meios para melhorar a sua situação, levando-o às descobertas, às invenções, ao aperfeiçoamento da ciência, pois é a ciência que lhe proporciona o que lhe falta. Por meio destas pesquisas, sua inteligência se desenvolve, sua moral se depura, as necessidades do corpo sucedem às necessidades do espírito. Depois do alimento material, é preciso o alimento espiritual. É assim que o homem passa da selvageria à civilização. É exatamente isso que a gente sempre lembra, né? Que o homem... Bom dia, Bruno, tudo bem? É sempre lembrando que os é um cumprimento que a gente tem do Karatê, né? E o Bruno aí tá lembrando quando ele treinava Karatê lá no João Nogueira Jucá, né, Bruno? E aí a gente sempre cumprimenta os, né? E aí, gente, é uma humanidade, quando ela inicia, a única necessidade que ela tem é de sobrevivência, comer e se abrigar. Então ela vai aplicar toda aquela inteligência que ela trouxe, ela vai aplicar somente nesses itens, vai começar a preparar arco com madeira, com pau, né, para poder matar os animais para se alimentar. Depois ele vai criar um machadinho. Isso aí já é tecnologia. Quando a gente fala em tecnologia, a gente só lembra normalmente de computador, de tablet, de celular, sei lá. Mas aquelas ferramentas que o homem inicialmente fez, né, criou para poder buscar o seu alimento, aquilo ali é tecnologia, sim. A tecnologia então foi só desenvolvendo com a inteligência, o homem foi tendo novas descobertas, até que chegou um momento em que aquela necessidade apenas de comer e se abrigar foi deixada de lado, né? Deus foi dando mais condições de que o homem pudesse, é claro que com a orientação espiritual, a gente sabe disso, né? Que nós temos hoje a internet aqui na nossa frente, possibilitando esse nosso diálogo e tudo, com certeza é um equipamento, uma tecnologia divina, né? Quem criou, quem inventou toda essa parafernália, computador, internet, etc., WhatsApp, Facebook, todos eles estavam iluminados por Deus. Se nós utilizamos em determinados momentos para fins escusos, né, outros fins, infelizmente nós fazemos isso, né, nós não podemos nos excluir. Então o que acontece? É porque nós temos livre-arbítrio, nós estamos desviando, na verdade, esse equipamento tão maravilhoso. Então o homem veio, através dos séculos, desenvolvendo, melhorando a sua percepção do mundo, reconstruindo o seu locus, né, o seu lugar onde existe, onde vive, exatamente porque Deus foi permitindo tudo isso a ele, e hoje nós temos um mundo bastante melhorado, temos um mundo bem diferente daquele da primitividade, né? Então, mas tudo isso, né, foi necessidade que o homem evoluísse. É tanto que o espiritismo ele só vai ser possível ser de via luz, né, quando a humanidade já conhece uma série de elementos da ciência, porque como o espiritismo está fundamentado nos três aspectos, né,
ciência, religião e filosofia, então esse aspecto científico da coisa só podia vir à tona na medida, à medida em que o homem fosse tendo discernimento, pudesse começar realmente a compreender determinados fenômenos. Por exemplo, na Idade Média, quando a gente se deparava, né, com as pessoas que tinham mediunidade muito avançada, o que é que se fazia? Colocava-se aquilo no plano do extranatural, do extraordinário. E aí a superstição mandava queimar as pessoas por conta disso, né? E nós sabemos que o extraordinário, o extranatural não existe, né? Todos nós estamos dentro do mesmo plano, mesmo. Tudo aqui é muito normal, né? Alguém disse aqui, fez um comentário. Eu gosto da sua fala de domingo, que você fala em coisas assim, paranormais. Não tem nada de paranormal, não, tudo normal, né? Quando a gente fala espírito aqui, a gente vê, semana passada nós falamos no espírito, no médium de efeitos físicos, Peixotinho, e era normal, tudo que acontecia ali, ele materializava os espíritos ali através do ectoplasma, e se você for estudar o ectoplasma, você vai ver a capacidade que ele tem de materializar qualquer coisa, né? Isso aí é natural, é normal, isso existe, né? Chico Xavier não fazia nada que fosse extra diferente, não, tudo era mais do que normal para ele. É tanto que a filha do Peixotinho, a gente falou que semana passada, na sala de aula, ela dizia: professor, esse cara, a professora citava um determinado nome, José do Patrocínio, e ela enxerida dizia: professor, ele esteve lá em casa semana passada. E a professora achava que estava mentindo e tudo, mas não, era verdade, né? Na casa dela lá, pai dela, médium de efeitos espíritas, aquela, digamos assim, aqueles fenômenos, é tudo muito natural, né? A gente tem que compreender isso, que essa relação que nós temos com os espíritos é bastante natural. Você imagina se a gente não tivesse o dom da reencarnação, né? Se a gente vivesse aqui, por exemplo, o Alto está com 50, vai fazer 55 anos agora, né? Eu, né? Vou fazer 55 anos agora. Se eu for calcular aqui, eu tenho no máximo ainda 25 anos, né? Não fiz nada ainda, né? Ou seja, se minha vida fosse resumir só a esses 80 anos possíveis que eu vou estar aqui, porra, de que valeria? A humanidade estaria sempre voltando à sua condição de primitividade, né? Então, o interessante é que a gente pode, a partir dessa reencarnação, a gente pode ir se melhorando, e aí nós temos, por exemplo, um exemplo interessante de Chico Xavier, que transpôs quantos anos Chico Xavier vem encarnando, né? 10 mil anos, ele estava lá em Capela, né? Estava em Capela há 7 milhões de anos, reencarnou aqui na Terra, vem reencarnando, depois foi João Evangelista, depois foi Francisco de Assis, depois foi Allan Kardec, que finalmente reencarnou como Chico Xavier, que desencarnou em 2002 e já está com certeza por aqui, se não estiver procurando uma nova encarnação para continuar ajudando a humanidade, né? Possivelmente ele estará como mentor de algum grande médium aí que continuará nesse trabalho de ajuda, de melhora da nossa humanidade, tá certo? Então, continuando aqui, mas o progresso que cada homem realiza individualmente durante a vida terrena é pouco, e num grande número deles até imperceptível. Como então a humanidade poderia progredir sem a pré-existência e a reexistência da alma? Se as almas deixassem a Terra a cada dia para não mais voltar, a humanidade se renovaria sem cessar com as entidades primitivas, tendo tudo outra vez a fazer e aprender. Não haveria razão para que o homem fosse mais avançado hoje do que nos primeiros anos do mundo, já que a cada nascimento todo o trabalho intelectual recomeçaria. A alma, ao contrário, voltando com o seu progresso já realizado, adquirindo de cada vez mais uma experiência, vai passando gradualmente da barbárie, ou seja, do modelo bárbaro, né, à civilização material, e desta à civilização moral, à civilização espiritual. Olha que interessante, né?
O arquiteto Oscar Niemeyer, que foi um indivíduo que, juntamente com o Lúcio Costa, fizeram o projeto da cidade de Brasília, né? Um projeto maravilhoso, um projeto de alta envergadura, e Oscar Niemeyer estava lá na década de 50, né? Desenhando a cidade de Brasília, que seria construída, se eu não estou enganado, em apenas 3 anos, né? Uma cidade belíssima, maravilhosa. Infelizmente, né, os habitantes lá de Brasília mesmo, nossos políticos, não são tão maravilhosos assim, né? Mas isso aí deixa de lado, né? Deixa para que o povo julgue, né? Mas a cidade, Oscar Niemeyer, repitamos, né, construiu um arquiteto brilhante, formidável, fez tudo aquilo, construiu Brasília, coisa fantástica, juntamente com o Lúcio Costa, né? E aí, quando foi já na década de 2000, antes de ele desencarnar, quando ele fez 100 anos, quando ele completou 100 anos de idade, ainda trabalhando, ele resolveu fazer um curso, se eu não estou enganado, de filosofia ou física. E alguém teria perguntado a ele, mas para que você quer estudar nessa idade? Como quem diz assim, vai morrer daqui a pouco. E o Lúcio Costa, que se dizia ateu, né? Dizia ateu, ele diz, ora, se eu fizer mais um curso agora, quando eu reencarnar, olha que lucidez do arquiteto, né? Quando eu reencarnar, eu já virei sabendo mais. E é exatamente isso, né? A gente estuda aqui, a gente busca esse nosso crescimento aqui, porque quando desencarnarmos, a gente volta já com mais bagagem, com mais condições de crescimento moral, tá certo? É mais ou menos isso que a gente passa aqui nesse evangelho de hoje, tá? Essa necessidade de a gente buscar, de a gente não ficar esperando, não é? A gente não pode ficar esperando, a gente tem que ir atrás, correr atrás e pedir, e a porta se abrirá. Aí um amigo meu disse, mas eu vivo pedindo dinheiro e não aparece dinheiro. E o dinheiro ele é complicado, né? Porque o dinheiro é a parte mais material da nossa humanidade hoje, é o dinheiro, né? Vivemos num país, num mundo, né, capitalista, um mundo em que o ser não vale nada diante do ter. É um mundo em que se tira uma vida por uma ninharia, né, por um par de tênis, né? Recentemente houve fico pensando, né, aquele assassinato daquele motorista de aplicativo. Os caras mataram para pegar seu carro e vender as peças, vender um som e mandar para o desmanche as peças do carro. Aí eu fico pensando, eram 5 pessoas, ou seja, tão pouco. Se você dividir o que eles vão ganhar o que ganharam, ou o que pensavam ganhar, porque já estão presos, né, com aquele material que seria vendido, né, aí a gente pergunta, ia dar quanto para cada um? Tão pouco, olha como tão pouco vale uma vida nesse mundo capitalista, né? Então o dinheiro talvez seja o elemento mais terrível que a gente tem hoje que manusear, e infelizmente é o que coordena as atitudes humanas atualmente, né? É muito triste, é muito complicado a gente ver isso acontecer, tá? Então, a gente não deve pedir dinheiro, a gente deve pedir bem-estar para a gente, né? A gente deve pedir saúde, deve pedir paz, uma série de coisas boas que a gente pode ter, né? E que talvez o dinheiro até compre, né? Compra remédio, mas não compra saúde, né? Tem um texto muito bonito que diz isso. Compra remédio, mas não compra saúde. Ele compra viagens, mas não compra prazer. Ele compra comida, mas ele não compra o alimento espiritual, moral, que nos manter firme enquanto espíritos, né? Esse texto de hoje, né, esse nosso evangelho, muito brilhante, né? E aí, sobre a reencarnação, né, que a gente estava falando, então, essa semana eu conheci um padre, vocês podem conhecer também através da internet, né, que a gente está sempre pesquisando, chama o padre Miguel Fernandes, né? Miguel Fernandes é exatamente um padre que ele se autodenomina padre espírita, né? Porque ele trabalha com a mediunidade. Inclusive, ele incorpora um espírito chamado Frei Fabiano de Cristo. E esse Frei Fabiano de Cristo tem uma história interessante,
que nos anos de 1800, né, quando ele estava perambulando aqui pelo Brasil, ele, em busca de dinheiro, em busca de ouro, ele queria muito isso, ele vivia, a ganância dele era muito grande, ele até consegue bastante ouro, tudo, e ele vê um amigo dele, um índio, sendo assassinado covardemente. E ele fica pensando, será que a morte daquele índio, né, será que valeu a pena toda aquela ganância dele? E ao passar, ele não era Frei, ele era um homem do mundo, né? Um indivíduo capitalista, digamos assim, né? E ele passeando lá naquelas brenhas que era o Brasil, e aí ele encontra um grupo de padres tomando banho, tudo nu lá, os padres, maior festa do mundo lá. E ele se admira daquela alegria dos padres. E um deles, né, um dos padres, diz: vem comigo, vem conosco, né? E ele diz assim: eu vou mesmo, o que é que eu devo fazer? E um dos padres dizem: pega todo o teu dinheiro e doa para a caridade, né? E junta-te a nós. E ele então, o Frei, ele que não era Frei, tornou-se membro da congregação e hoje, e aí ele, conhecido como Frei Fabiano de Cristo, morreu em 1870 e no século 20, a partir de 1970, ele começa a visitar, digamos assim, torna-se mentor do padre Miguel Fernandes. Esse padre Miguel Fernandes é um cara sensacional, maravilhoso. Como muitos padres da Igreja Católica, nós temos padres fantásticos, né? Hoje nós temos Francisco lá no Vaticano, que cada semana ele dá uma pancada nos conservadores, né? Dá uma pancada naquela ala da igreja conservadora, feminista, né? Ele sempre está lá. E existem muitos membros, tanto na igreja católica como entre os evangélicos, os protestantes, né? E dentro do meio espírita, dos budistas, ou seja, sempre há pessoas maravilhosas. Dalai Lama sempre deu grandes exemplos de boa conduta moral, de seriedade moral, né? E assim por diante, tá? E aí a gente vai encerrar hoje aqui o nosso encontro, né? Geralmente eu faço em 20 minutos, 21 minutos no máximo, né? Para não cansar muito vocês, tá bom? Então vamos agradecer a Deus a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, mesmo à distância, né? Juntamente com em torno da leitura do Evangelho. E hoje o Evangelho maravilhoso que nos ensina que o nosso caminho é a evolução intelectual, a evolução moral, a evolução espiritual, para que quando voltarmos aqui ao plano terreno, estejamos mais evoluídos, né? Agradecer a Deus a oportunidade, agradecer a Deus o sol maravilhoso que está lá fora, pedir a Ele que nos dê muita luz hoje, durante a semana e sempre. Assim seja.